Olá, sejam bem-vindos. Você está no programa A Ponte. Eu sou Cícero Filho e tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Mozinho. O nosso convidado de hoje é o também jornalista Maílson Franklin e o nosso entrevistado de hoje é o deputado estadual Francisco Tenório. Deputado, seja bem-vindo ao programa A Ponte. Muito obrigado, Cícero Filho. Um prazer estar aqui com vocês, o Mozinho e o Maílson. E me coloco à disposição de todos, especialmente do povo alagoano. O senhor foi deputado estadual, federal. Como avalia a sua trajetória política até aqui, deputado? Eu tenho que avaliar muito boa. Na realidade, eu, de origem humilde, e consegui ser deputado estadual 3 mandatos, e depois 2 mandatos federal, e agora, pela segunda vez, deputado estadual pelo 2º mandato. Então é uma trajetória vitoriosa. 5 mandatos, como deputado estadual e 2 como federal. 2 como federal e 5 estadual. 7 mandatos. Então é uma boa trajetória. É verdade. E o senhor falou da origem, muito difícil, deputado, no início? Dificílimo. Na realidade, meu pai é agricultor, minha mãe costureira. Tivemos 10 irmãos, e todos criados com essa pequena estrutura. E depois inventei de ser político. Na realidade, como estudante, eu já era líder estudantil, presidente do centro cívico, aquela coisa inicial. Aí vim para Maceió estudar aqui, lá eu sou de Champreta. Champreta só tinha até o 1º grau. O estudante que quisesse fazer o 2º grau tinha que fazer pedagógico na época. Para ser professor não era o que eu queria. Aí eu vim para aqui, para a escola técnica, fazer química industrial. Terminei o curso de química, vi que não era o que eu queria e fiz vestibular para direito. Fui bancário, fui oxiboy da Sococo. Andei muito ali da Sococo para o centro de Maceió, para os bancos, de pé. Não é que o homem não dava o dinheiro do ônibus, não dava, mas eu pegava o dinheiro do ônibus e guardava para o lanche. E assim fui levando a vida e inventei de ser candidato a vereador, na época com o Ronaldo Lessa. O Ronaldo, candidato a prefeito de Maceió, e eu, candidato a vereador. E perdi a eleição, mas fui mais votado do que 3 eleitos na época. Aí, em seguida, eu fui candidato a deputado e ganhei a eleição. O último eleito, tive 6.910 votos. Fui para uma segunda disputa. Em que ano isso, lembra, deputado? Isso eu não marco data não, mas deve ter sido em 92. 94, salvo engano, foi meu primeiro mandato. Aí eu fui eleito com 6.910, no 2º mandato já passei para 14.500, e aí tive um crescimento bom. No 3º já fui para 26.760 mil votos. E para a época uma votação expressiva? Muito grande. Depois fui deputado federal, 2 mandatos, e aí voltei para estadual e estou no 2º mandato. Fala em a política daquela época, mudou muito, deputado? Ou é a mesma forma? Não, política sempre foi a mesma fórmula. Mesma fórmula. Às vezes muda o método de se eleger um pouco. Como a gente vai ficando mais experiente no processo, começa a achar até que está mais fácil e menospreza o processo. E isso é ruim. E eu sempre fiz o seguinte, cada eleição minha eu me preparo para perder. Não é para ganhar. Ganhar é o normal de quem disputa. Eu penso em perder. Se eu perder, eu faço o quê? Aí sempre me programo para a minha sequência de vida sem o mandato. E assim vem dado certo. Vamos ver. Deputado, recentemente você esteve na base aliada do governador Renan Filho. Como se deu esse processo, essa saída da base aliada e para o PP agora ingressando nessa nova conjuntura, nessa nova tentativa, nessa reeleição? Olha, mocinho, desde o início do governo Renan que eu fiz parte da base aliada do Renan. Sendo uma base aliada independente. Eu sempre tive o meu partido, eu fui do PMN 16 anos. Sempre tive o meu partido, sempre tive a minha independência política. Até pela minha experiência como deputado, eu nunca fui oposição radical, nem governo radical. Na Assembleia sempre tive minha postura de independência. E no momento da formação hoje dos partidos, porque anteriormente você tinha as coligações. Então você ficava no seu partido e faltando 1 mês e meio para a eleição, vinha a convenção e você fazia a coligação. Hoje, 6 meses antes, você é obrigado a definir que partido fica. E um estado pequeno como o nosso, que tem um governador forte com um senador ao lado, tem o prefeito da capital forte,
tem o presidente da Assembleia fortíssimo e tem o presidente da Câmara Federal, então cada um começa a fazer um partido e os menores não tem como montar um partido. Não tem como montar um partido que tenha viabilidade eleitoral, que tenha chapa pronta. Então você é obrigado a migrar se quiser permanecer na disputa eleitoral. Como eu tinha pretensão de permanecer, havia um convite do governador Renan Filho e do senador Renan para eu ir para o MDB, e havia o convite do Marcelo Vitor para eu ficar na União Brasil, que era a minha tendência natural, ficar na União Brasil. Só que com essa ruptura que houve entre o presidente da Câmara e o presidente da Assembleia, a União Brasil ficou com o deputado Arthur Lira. E aí a turma que estava se organizando na União Brasil foi para o MDB e juntou com o chapão do MDB, se tornou um chapão mesmo, um chapão que tem 15 deputados de mandato, tem mais 2 fortíssimos lá, o Alexandre Aires e o doutor Vanderlei. Então eu comecei a ver eleitoralmente que ali era muito forte para mim, e aí recebi um convite para ir ao PP e me filiei ao PP, Partido Progressista. Hoje eu disputo a eleição pelo PP. O que pesou foi a questão da viabilidade da sua reeleição? O que pesou foi a questão da viabilidade da minha eleição. Em relação ao governo Renan Filho, qual a avaliação do senhor desses 7 anos e 3 meses? O Renan fez um governo bom, do ponto de vista executivo. Ele foi um cara que executou bem, conseguiu, desde o início, a equilibrar as contas, a receita com a despesa. Isso em função, primeiro, daquela questão da dívida pública. O Estado pagava 60 milhões por mês ao governo federal da dívida. E aí ele conseguiu, junto com o senador Renan, essa negociação da dívida, com o Senado da República aprovando uma medida que serviu não só para Alagoas, mas para vários estados, e ele deixou de pagar esses 60 milhões. Então é como se o Estado passasse a receber mais 60 milhões por mês. E aí, no início do governo, teve o apoio, peço o apoio total da Assembleia. A Assembleia apoiou totalmente o governo para que saísse daquela crise que havia na época e aumentou a carga tributária do Estado. Naturalmente, o FECOEP, que arrecadava na época, salvo engano, 60 milhões por mês, passou a arrecadar 250. Imagine que ele teve um incremento de receita altíssimo. Só no FECOEP ele passou a ter 250 milhões. Tanto é que ele construiu hospitais, tudo com recursos do FECOEP. Então foi um incremento muito bom. Depois veio aí um fato que eu não sei se é positivo ou negativo ainda. Os efeitos quem vai dizer é a população daqui a uns dias. A questão da venda, da concessão de uso da distribuição de água, da Casal em si. Isso aí entrou muito dinheiro para o Estado. Mas quem vai pagar a conta é a população. A população vai pagar a conta porque aumenta o preço e inicialmente o trabalho não está bom. Um péssimo serviço, péssimo serviço sendo feito em Maceió, na região metropolitana. Marechal Deodoro tem sofrido muito com o problema da água. E agora esse problema vai ser estendido aos demais municípios. Então, um governo que arrecadou muito recurso e aplicou o recurso. Então é um governo bom, mas a um custo alto para a população. Maílson Franklin, por favor, chamando aqui a sua participação no debate. Obrigado. Obrigado pela participação. Isso, obrigado, Mozinho. Deputado, seja bem-vindo ao programa. O senhor foi 2 vezes deputado federal, 2 vezes deputado estadual, vai para a reeleição. Qual é o mais difícil aqui em Alagoas, ser deputado federal ou deputado estadual? Olha, isso depende do momento político. No momento político atual, eu estou achando o deputado federal muito difícil. Está tão difícil quando você começa a fazer as contas dos partidos, pelo que diz que vai eleger, só se tivesse umas 15 vagas em Alagoas, e só são 9. Então tem que ter esse cuidado. Para a federal está difícil. Hoje é difícil muito disputada hoje. Estadual está mais fácil. Até porque você formou chapas que ele dá condições de disputar com mais tranquilidade. A Assembleia iniciou o processo para a eleição, não é, do novo governador, né, a eleição indireta. O nome mascotado é o do deputado Paulo Dantas. Ele conta com o seu apoio? Conta com o meu apoio. Eu voto no deputado Paulo Dantas se ele for candidato. Na verdade, o processo foi aberto agora. Não há ainda inscrições de candidatos, mas eu acredito que o Paulo Dantas é candidato e, em sendo candidato, tem o meu apoio. E tem o apoio hoje, na sua opinião, da maioria dos deputados?
Eu acredito que tem, porque a candidatura do Paulo Dantas... O que parece algo construído já há algum tempo, né? Exatamente, vinha se discutindo há algum tempo. Ele vem construindo essa candidatura. Paulo é um grande líder, é um rapaz trabalhador e é um bom colega. Então, naturalmente, a eleição é eleição indireta, é uma eleição com 27 eleitores. Eu acredito que o Paulo construiu bem nesse período e deverá ser, se for candidato, deverá ser eleito governador para tirar esse final de mandato do governo Renan Filho. Deputado, qual a sua relação hoje com Arthur Lira e o que ele pensa sobre essa eleição indireta para governo? Ele vai tentar formar um grupo? Você já disse agora que vota em Paulo Dantas. Como é que está essa questão do PP, Arthur Lira, eleição indireta? Olha, o Arthur Lira, eu fui deputado estadual com Arthur Lira, um bom colega. E Arthur Lira surpreendeu a nível nacional, né? Arthur Lira foi deputado federal, foi líder do partido e soube o momento exato de disputar a presidência da Câmara, ganhou a presidência, hoje é um líder nacional. O Arthur hoje ele tem um papel muito importante na República em si. O deputado federal Paulão disse aqui que ele e o Ciro Nogueira mandavam no Brasil. Eu discordo do Paulão tocando a Ciro Nogueira. Eu conheço bem o Ciro, foi deputado comigo, é um bom colega, apesar de ser o presidente do PP, mas na realidade o poder hoje em Brasília está concentrado no presidente da República e no deputado Arthur Lira. Ambos dividem o papel do poder executivo e o Arthur acumulando com a chefia do poder legislativo. Esse é o desenho de Brasília. Eu fui deputado federal, tenho alguma noção da realidade lá em Brasília. Então o Arthur manda. O Arthur, na realidade, manda e tem o Brasil como responsabilidade dele. Alagoas se tornou uma carga que ele tem que carregar, porque é onde ele se elege. Não é? Ele me convidou para o PP, conversei com ele, não me fez nenhum pedido para votar em alguém contra Paulo. Não fez nenhum pedido. Eu deixei claro para ele que eu quero votar em Paulo para governador Tampão. E a relação dele hoje com Marcelo Vitor? É uma relação política... O senhor vê com naturalidade? É do jogo político? Não, é uma relação política respeitosa. Porém, na política, cria arranhões que é difícil de curar. A política é como no amor, né? Quando há uma briga séria, cria um processo de separação, volta, se for o caso, mas volta meio desconfiado um do outro. Então, o caso do Arthur e o Marcelo Vitor são dois líderes que criaram um arranhão entre eles. Eles estão magoados. Se voltar a fazer política junto, volta. Mas volta com uma certa desconfiança um do outro. E o fato de o senhor estar no PP, deputado, não interfere em nada em relação ao apoio que o senhor tem ao deputado Paulo Dantas, que naturalmente no processo eleitoral vai estar em outro grupo, né? Não interfere em nada, porque eu disse ao deputado Arthur que eu iria para o PP, mas eu votaria em Paulo Dantas para governador Tampão e ele não me fez pedido nenhum para mudar isso. Então, mesmo sendo do PT, acredito que ele não vai dar nenhuma objeção. Lógico, hoje eu reconheço a força que tem o partido político. Se o partido impor determinada condição, você ou desobedece o partido e corre o risco de uma expulsão, de uma suspensão de seus direitos políticos, de não ser candidato, tudo isso eu analisei. Por isso que eu deixei claro com ele que teria essa pretensão de votar em Paulo Dantas para governador Tampão. Maílson. Deputado, o Paulo Dantas foi prefeito, deputado estadual e hoje se coloca à disposição, e todo mundo sabe que já foi o nome colocado, né, pelo governador Renan Filho para ser o governador Tampão. Na sua opinião, o senhor acha que o deputado estadual Paulo Dantas está preparado para comandar o estado de Alagoas? Não só acho, eu tenho certeza que está, até porque ele tem acompanhado o governo, ele vem se preparando há um bom tempo, então ele tem acompanhado as ações do governo, tem sido feita uma transição, mesmo sem ele ser já eleito, mesmo sem o Renan ter renunciado, já havia um processo de transição, onde ele acompanha os atos do governo Renan, acompanhou até o último dia e hoje está acompanhando os atos do governo provisório do Dr. Clévio Loureiro. Então o Paulo se preparou para isso, é inteligente, é um administrador, como você disse, foi prefeito de Batalha, tem sua marca comprovada, hoje a sua esposa é prefeita lá de Batalha, recebe sua orientação e Batalha está numa boa situação administrativa. E o Paulo tem mostrado essa capacidade
junto aos colegas, de forma que quase unanimidade hoje o nome dele na Assembleia. Deputado, você falou que o Paulo Dantas está preparado. O PP deve marchar com o Rodrigo Cunha na disputa futura ao governo do Estado. Como é que fica essa situação? O senhor votando no Paulo Dantas para governador tampão e lá em outubro você tendo que votar, por exemplo, em Rodrigo Cunha. Como é que você fica nessa situação? Olha, primeiro é o seguinte, vamos falar da eleição tampão. Tampão eu voto em Paulo Dantas. Posterior, quem são os candidatos? Será que realmente está confirmado é Rodrigo, é Paulo Dantas? Quem são os demais candidatos? Esse é um processo. O outro, Alagoas tem tido sorte. Se você analisar do ponto de vista político, você tem de um lado o deputado Paulo Dantas, que eu já acabei de dizer, o nível de preparo que ele está. Do outro lado, o senador Rodrigo Cunha, é um jovem senador, tem demonstrado sua capacidade. Então tem também o outro candidato. Você Rui. votaria nele para governador, no Rodrigo Cunha? Não teria nenhuma dificuldade em votar em Rodrigo para governador. Eu acho que ele é um cara também preparado, competente, pode muito bem governar Alagoas. É uma pessoa que se preparou para isso, tanto é que ele vem, durante seu mandato, dizendo que é candidato ao governo, vem se preparando para isso. Alagoas está em boas mãos, tenho certeza disso. O senhor foi delegado de polícia, usando a linguagem do momento, um delegado raiz. O que acha dessa nova geração de delegados blogueiros que divulgam operações nas redes sociais? Veja bem, o fato de divulgar as operações eu acho ruim, porque o cara começa a tirar proveito daquela ação policial e às vezes faz vítimas. Eu acho isso ruim. A ação dos delegados é boa. Os delegados que têm vamos dizer assim, se mostrado aí, se destacado nas ações, são bons delegados. Agora, o ato de as ações dele serem apresentadas por ele, eu acho isso um uso da sua atividade policial, das suas ações policiais para o exercício da atividade política. Não concordo com isso, não. O senhor acha, inclusive, que pode, por vezes, assim, haver um conflito de interesse, né, deputado? Porque quando, como o senhor fala, quando você faz, às vezes até para um uso político, não é? Às vezes tenta se espetacularizar as ações, enfim. Isso pode ser ruim, inclusive, para a própria sociedade, né? Exatamente. Tenta espetacularizar, pode provocar vítimas, como eu disse. Pode ser ruim como um todo para a sociedade. Se ele não tiver controle da forma como ele vai agir naquela ação que ele está preparando para a exibição política. Na sua época não tinha isso, né, deputado? Não. Na minha época, a imprensa que sabia das notícias divulgava. A imprensa dificilmente acompanhava uma operação policial. Era difícil para a própria imprensa, como é que ela ia, com o pouco recurso que tinha da época, acompanhar uma ação policial. Era difícil, era quase impossível. Hoje não, hoje é fácil. Porque hoje o cara com um celularzinho, um próprio policial. Olha, se você vai como delegado para uma ação policial e prepara alguém para lhe acompanhar, para filmar aquela ação, então veja que ele está botando aquele alguém em risco, ou aquele alguém é um policial que ao invés de estar na atividade policial, está na atividade de cinegrafista. Então, cria uma certa dificuldade. Uma ação despreparada. Exatamente, você pode ter um problema. Inclusive a gente tem visto, até em rede nacional, né, agora o exemplo do Gabriel Monteiro, né, lá do Rio, que é um policial militar, né, que é vereador do Rio de Janeiro, e tem sido feita uma série de reportagens mostrando, inclusive, ele manipulando situações, falando do caso específico do Gabriel Monteiro, claro. Né, ele fica manipulando situações para poder ter o resultado nas redes sociais, né, para poder ter mais visualizações. Inclusive foi divulgado que chega a ganhar mais de R$200 mil, deputado, com a monetização que, por exemplo, o YouTube paga, porque são vídeos que têm milhões de visualizações. Separando aqui a forma de agir, as ações, até porque o Gabriel não é mais policial. É verdade. Não é separando, mas os efeitos são o mesmo. Você pode preparar uma ação para filmá-la e apresentar. Isso é ruim. A ação policial não tem preparo. A ação policial tem preparo de um lado só. O policial-chefe daquela operação que vai, ele organiza, trata seu planejamento. E o objetivo não pode ser midiático, né? Exatamente. Ele se prepara, trata aquele planejamento e vai executar a ação. Mas não tem aquele preparo que o rapaz que você falou aí, Gabriel mostrou em televisão. Aquilo ele encenava a ação que ia fazer. E a polícia não pode fazer esse tipo de encenação. E acredito que os delegados aqui também não fazem. Eles se preparam para agir e botam alguém filmando.
Quando a ação sai com efeito positivo, espetacular, ele exibe. Quando ela não sai com efeito positivo espetacular, ele recolhe. Se for assim, ainda é menos ofensivo do que a encenação da ação para torná-la pública. É verdade. Inclusive, sobre a encenação, como eu já disse e reitero, me referi, claro, especificamente ao caso do Gabriel Monteiro, que está provado, né? Sim, Inclusive, um absurdo, ele utilizando a criança, pede para ela dizer que eu ia estar com fome, eu não ia comer, e ele orienta ela a dizer isso, para ele aparecer ali como herói, né? Isso é muito lamentável, ele tem outra atribuição ali, né? E a polícia é uma instituição muito importante para a sociedade, né? Então é preciso entender, né, os papéis que precisam ser exercidos. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Somos mais de 3 milhões de alagoanos pensando e construindo opiniões com base nas informações que não param de chegar. Hoje, são bilhões de mensagens e notícias que nem sempre trazem a verdade. A Folha de Alagoas traz jornalismo de verdade, tem compromisso com a apuração dos fatos e lançou novas ferramentas. Além do portal folhadealagoas.com.br e do semanário impresso, agora você também conta com a versão digital do jornal e tem tudo disponível através de um app. Baixe o app Folha de Alagoas na Play Store e tenha segurança dos fatos. Em tempos de fake, valorize a verdade. Assine Folha de Alagoas. Estamos de volta com o programa Ponte. Eu sou Cícero Filho e tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Mozinho. O nosso convidado de hoje é o também jornalista Maílson Franklin. O nosso entrevistado do dia é o deputado estadual Francisco Tenório. Deputado, mais uma vez, obrigado por participar aqui com a gente do programa Ponte na Band Nordeste. Eu é que agradeço a vocês terem me dado esse espaço e me coloco à disposição. O dia que quiserem ouvir a verdade, podem me convidar. E a gente sabe disso, a gente gosta de ouvir a verdade. Falando de cenário nacional, deputado, qual a sua avaliação da polarização entre Lula e Bolsonaro e quem o senhor apoia para presidente? É uma polarização ruim no cenário. Eu, com essa experiência que tenho, nunca vi uma eleição no Brasil dessa forma. É realmente ruim. O eleitor do Bolsonaro é um eleitor muito fiel e é aquele fiel que chega a brigar por ele. O eleitor do Lula também não fica atrás. O petista defende o Lula. E isso gera duas divisões, até familiares. Divisão até familiares. É uma polarização ruim e tão ruim que me preocupa com a campanha, me preocupa com o resultado da campanha. Inclusive para não aceitar o resultado que não ir para o lado da violência, né? Exatamente. E hoje você tem na internet uma certa manipulação de notícias. Às vezes você pega uma notícia e faz dela uma verdade meia verdade, uma mentira meia mentira, e começa a utilizar aquilo. O grupo do Lula usa aquilo ruim contra o grupo do Bolsonaro. O do Bolsonaro usa aquilo ruim contra o grupo do Lula. E naturalmente, vamos dizer assim, quando você abre o seu celular, quando você entra na internet, o que é que ele entra? Aquilo que você vê mais, não é? São preparados os portais em si para lhe jogar aquilo que você vê mais. É a inteligência artificial, né? Quando você vê muitos vídeos sobre Bolsonaro, então só cai na sua tela os vídeos favoráveis ao Bolsonaro. Quando você vê muito sobre Lula, só lhe cai na sua tela os vídeos favoráveis sobre Lula. Então o cara começa a achar que já está eleito, não é? Os seguidores de Bolsonaro acham que Bolsonaro dá de 2-0, 2-1 no Lula. Os do Lula pensam do mesmo jeito. E aí, quando sair o resultado dessa eleição, o que é que vão dizer? Qualquer um que ganhar, que perder, vai dizer, eu não perdi, tomaram. E isso é um perigo posterior às eleições. No período de campanha, quando seus grupos se encontrarem, como é que vai ser? Então, eu até chamo a atenção aqui do Tribunal Superior Eleitoral, dos tribunais regionais, que é a eleição no Brasil todo, das polícias em si, dos comandantes principalmente, porque as próprias polícias têm tendências eleitorais. Então, isso é perigoso para a nação brasileira, essa eleição.
tão perigoso que eu já começo a pensar num candidato mais ao centro. Nem a radicalização petista, nem a radicalização de direita. Talvez um mais ao centro fosse melhor para o Brasil. Então o senhor não apoia nem Lula nem Bolsonaro, é isso? Nenhum nem outro. No momento, não. Segundo turno, se houver entre os dois, aí eu tenho que tomar uma posição. Existe uma candidatura viável no primeiro turno sem ser essas duas forças? Olha, tem várias candidaturas que estavam se discutindo. Não acredito que chegue à eleição com várias candidaturas como está hoje. Eu acredito que se pensa-se realmente numa candidatura mais ao centro para enfrentar essa polarização, então deve-se juntando alguns partidos em torno de uma candidatura que fortaleça mais, que ela venha a ser competitiva para enfrentar o processo Lula-Bolsonaro. Maílson. Deputado, a gente falava há pouco tempo, né, do delegado, o senhor foi delegado de Polícia Civil, tivemos aqui em Maceió, né, o campeão de votos, que foi o delegado Fábio Costa. Estamos aí com o delegado Tiago Prado, foi secretário aqui de Maceió, pré-candidato a deputado estadual, e também temos o delegado Leonan Pinheiro, que lança também a sua pré-candidatura a deputado. O senhor acredita que estamos na era dos delegados de polícia serem candidatos? Porque não só aqui em Alagoas, no Brasil também há muitos estados que delegados viraram deputados. Olha, para mim vai ser muita satisfação estar na Assembleia e já receber 2 delegados como deputado. A gente faz lá uma bancada da polícia, não só delegado, porque tem policiais militares também, né? Isso. Hoje tem o Cabo Bebeto, que é deputado e é candidato à reeleição. Tem o Tarcísio Freire, que também é militar e candidato possivelmente à reeleição. Então a Assembleia poderá receber 4 ou 5 policiais que sejam eleitos deputados. Isso não é ruim, porque vocês acompanham o meu trabalho e vê a minha independência como deputado, meu trabalho realizado como deputado. Então eu acredito que os demais também sejam bons para a sociedade alagoana, para toda a população. Serão seus colegas, são bem-vindos. Bem-vindos, eu estou de braços abertos a recebê-los lá na Assembleia. Espero que eu fique lá também, né? Para poder receber os colegas. Que eles não tomem os votinhos do senhor. Não toma não, com certeza não toma não. Deputado, você falou no primeiro bloco do ajuste fiscal que foi realizado pelo governo Renan Filho. Nos próximos 4 anos, na sua opinião, qual o grande desafio para o futuro governador? Esse é um problema que eu vejo. É o grande desafio para os próximos 4 anos. Porque, como eu disse no início, o governador Renan foi um governador executor. Ele não foi um planejador. Ele não foi, na minha opinião, o Renan não foi um estadista. Ele foi um executor de obras. E aí se notabilizou como um bom governador. Mas o planejamento para o ano seguinte, isso é difícil. Vou dar um exemplo. O Estado não está planejado? Não está planejado. Digo isso com tranquilidade. É um perigo que nós temos. O Estado não está planejado para a próxima gestão. É diferente, vou dar um exemplo, do governador Ronaldo Lessa. Eu acompanho o período político, então eu venho de vários governadores. Na minha opinião, o melhor governador de Alagoas foi Ronaldo Lessa. Porque o Ronaldo foi um governador de estrutura. Ele fez grandes estruturas, mas ele planejou o Estado para os anos seguintes. É diferente do governo Renan. O governo Renan foi um bom governador, executor de obras, mas não tem um planejamento para os anos seguintes. A conta vai chegar? A conta vai chegar. Vai chegar, por exemplo, nos hospitais. Grande feito para Alagoas. Alagoas tinha um déficit de leite muito grande. Então hoje tem vários hospitais. O Hospital do Norte, o Hospital na capital, o Hospital no Sertão, o Hospital no Agreste. Então, salvo engano, são 7 hospitais, entre eles o Hospital da Mulher, o Hospital da Criança, que está se concluindo. Metropolitano. Mas, quanto custa construir um hospital? E quanto custa manter esse hospital? Eu conversei com um cara que é administrador de saúde e ele disse assim, deputado, para manter um hospital durante um ano, custa mais do que o preço de construí-lo e equipá-lo durante um ano. Então, veja, o governo Renan construiu durante os 7 anos 7 hospitais. E o governo Paulo Dantas, agora, se for eleito, e o governo que vier no ano 2023, vai administrar, vai manter 7 hospitais por ano, fora as UPAs. UPA sempre foi tripartite, né? UPA sempre foi governo municipal, governo federal e governo estadual, administrada pelo municipal. Em Alagoas se inverteu um pouco.
passou a ser governo do Estado. O governo do Estado construiu a UPA e mantém a UPA. Tem algumas coisas do governo Renan que eu discordei. Por exemplo, o governo Renan disse que ia construir a ponte Penedo-Neópolis. Quando entrou o dinheiro da Casal e o Estado com o cofre cheio, eu fui lá e disse a ele: Renan, eu acho que você não deve construir. Eu sou contra essa construção dessa ponte, com recurso próprio de Alagoas. E ele ponderou: mas Chico, por quê? O que é que você disse que você é contra? Eu sou contra porque a ponte interessa a Alagoas, interessa principalmente a Sergipe e interessa ao governo federal. Então ela tem que ser feita envolvendo os 3 governos e não só Alagoas pagar a conta. E graças a Deus ele não levou esse tema à frente, não construiu. Embora tenha algum certo prejuízo para a região, mas tem que ser feita pelos 3. E aí onde está a bancada federal forte, onde está o senador Fernando Collor, que garantiu recurso, que disse que ia garantir recurso, a força do presidente da Câmara, Arthur Lira, que eu acredito que no final vai ser quem vai resolver essa questão da ponte. Tem umas coisas que eu discordo. Vou dar um exemplo. A duplicação da estrada de Arapiraca a Delmiro Gouveia. Olha, vão lá, passe lá de carro, só tem uma via hoje. É altamente suficiente para aquele trânsito. E não é mantida corretamente. Esburacada. Como é que você vai construir outra? Se você não está conseguindo manter uma e vai fazer 2. É importante para Delmiro Gouveia, para Piranhas, para toda a região do sertão? É. Mas mais importante do que ter 2 vias esburacadas é ter uma bem mantida. E o principal desafio, deputado, para os próximos 4 anos? O principal desafio de governo, no meu ponto de vista, é viabilizar o Estado, ter equilíbrio nas contas, para que se administre com competência. Não ter um aumento de despesa exagerado e procurar ter aumento de receita. Porque a receita também tem um limite. Você vai aumentar mais em quê? Para administrar. Olha só uma coisa, a carga tributária nossa está lá em cima. Não tem como aumentar. Precisa-se fazer uma revisão, para a redução. Em virtude do aumento do preço das coisas, se aumentou a arrecadação dos estados e municípios. Naturalmente, se você analisar, de 2 anos para cá, tudo dobrou de preço. No entanto, o governo federal insiste em dizer que a inflação é 10%. Como é 10%? Se tudo dobrou de preço, pode analisar. Você que faz feira, vai ver se a coisa não dobrou de preço. Então, não é inflação de 10%, não é real. É inflação espremida para baixo. E isso é um perigo para o país. Agora, a arrecadação aumentou, porque o preço das coisas aumentou. Se você cobra 29% sobre 1 litro de gasolina, e esse litro de gasolina aumentou 100% nos 2 anos, você teve a sua receita do Estado aumentada em 100%. Porque o imposto, principalmente o FPM e o FPE, ele é formado pelo preço do combustível. Não é? É o maior incentivador, a maior parcela de imposto hoje no Brasil é o preço do combustível em Alagoas, 29%. Então isso repercute no aumento de arrecadação. Mas e no ano que vem, se estabilizar e depois passar a guerra da Ucrânia, a gente só fala guerra da Ucrânia com a Rússia, pode ter um efeito de redução do preço do petróleo, pode diminuir o preço dos combustíveis e aí diminuir a arrecadação. Como fica? Bom, queira Deus que as previsões sejam reais, que o aumento de arrecadação aumente, porque é uma coisa de economia internacional. Eu tinha um professor de economia, Cícero, que ele dizia assim: olha, quem sabe economia dá opinião, quem não sabe dá palpite. E eu vou dar meu palpite. Com essa guerra entre Ucrânia e Rússia, há uma desconfiança internacional, principalmente no mundo europeu, norte-americano e tal, sobre propriedade. E essa desconfiança internacional faz com que os investidores migrem para a América do Sul, para o Brasil principalmente. Porque os Estados Unidos está confiscando propriedades russas. A Europa está indo na onda dos Estados Unidos, também está confiscando propriedades russas. Mas no momento que os Estados Unidos confisca as propriedades russas, ele cria uma desconfiança no mundo, não é? Bom, e se a guerra for com a Inglaterra amanhã ou depois? Será que ele não vai confiscar propriedade dos ingleses, dos alemães e aí por diante? Então, pode girar o investimento para o Brasil. Isso é bom para o Brasil. Não é? O dólar já está baixando.
A entrada Mas para do isso dólar, precisaria ter, permita-me, deputado, um cenário favorável, né? De confiança do investidor internacional, segurança jurídica, né? A gente tem percebido que isso não acontece no país, lamentavelmente. Mas a confiança do investidor internacional está exatamente no fator de que o Brasil não se envolve diretamente na guerra, o Brasil não confisca propriedades internacionais, então essa traz uma certa segurança de investimento. E aí vem a segurança através do processo de crescimento do país. O Brasil é um país emergente, é um país que está em fase de crescimento. Se a gente tiver uma segurança dos juros, porque o juros subindo demais é ótimo investir no Brasil, né? Mas prejudica a população brasileira. E a instabilidade política, deputado, inclusive em relação aos poderes, né? Quando você tem um chefe de poder que a todo tempo ataca o poder judiciário, né? Membros do Supremo, ou seja, você cria uma instabilidade jurídica que eu vejo como preocupante. É extremamente preocupante. No começo do governo Bolsonaro eu tive muita preocupação. Mas você começa a ver o seguinte, nós somos uma democracia hoje maciça, uma democracia massificada. Então, quando você tem um dos chefes dos poderes um pouco desequilibrado, os outros poderes vão moldando ele. No nosso caso, muito desequilibrado, né? Sim, mas nós temos um chefe de poder que tem um desequilíbrio emocional, às vezes até eu penso que o que ele diz ali é mais para ter marketing do que o que ele pensa, mas ele diz algumas besteiras, ele pensa até em fazer, mas você tem os outros dois poderes equilibrados hoje, que controla ele, não é? Que controla. Então, é ruim para a presidência da República em si, que perde um pouco do poder de presidência, não para o presidente Bolsonaro. A presidência da República é um poder, um executivo, que quando tem um presidente fragilizado pelas suas ações, fortalece os outros dois poderes. E esse tri-poder que tem no Brasil, ele é muito importante numa democracia. E quando um está fragilizando, os outros dois se juntam e mantém a estabilidade do país em si. É verdade. Para que a gente tenha, né, o que foi previsto, né, lá proclamado por Montesquieu, né, a separação, a independência, né, dos poderes, e que a gente vai precisa. aprendendo a conviver com ele, né? Você vai aprendendo a conviver com as besteiras que o Bolsonaro diz. Ele dizia antes e gerava uma repercussão, a balança cambial flutuava e tal. Hoje ele já diz e já não tem muita repercussão. Já não é levado tão a sério, né? Já não é mais levado tão a sério quando ele diz que vai diminuir ou aumentar o preço da gasolina. Não, ele não é a Petrobras. Mas ele já diz isso e olha que o efeito perante a economia já é menor do que quando ele dizia no começo do governo. Maílson Franklin. Deputado, a sua filha foi eleita vereadora aqui de Maceió, Olívia Tenório. Ela quer seguir a carreira do pai. Qual a avaliação que o senhor faz nesses 2 anos de mandato dela como vereadora aqui em Maceió? Olha, eu sou pai, qualquer avaliação que eu fizer é suspeita. Mas a Olívia tem surpreendido como uma grande vereadora, tem tido ações. Uma das coisas que eu digo sempre a ela é o seguinte: filha, procure continuar sendo independente. Eu não gosto muito do deputado que é governo sobre qualquer coisa ou que é oposição por ser oposição. Eu gosto do político que ele tem a linha dele, que ele tem independência. E ela tem seguido essa independência, vocês têm visto aí nas ações da Olívia. Tem mais inteligência do que eu, tem mais perspicácia, tem mais juventude. E eu acredito muito que a Olívia tem crescimento na política. Ela quer seguir a carreira do pai? Não, ela quer fazer a carreira própria dela. Eu acredito que a carreira da Olívia é mais promissora do que a minha. Tem predição futuramente para deputado? Tem. Ela já pensa em ser candidata a deputada federal agora. Ela está no MDB. O MDB tem estimulado ela a ser candidata. A estadual não, né? Não, estadual ela não faz isso com o pai, não. Só se fosse um entendimento em que ela... Pode ser até uma dobradinha, claro. Né, deputado? Olívia federal e acredito no tenor estadual, né? Acredito muito na Olívia pela sua independência, pela sua postura, pelas suas ações. Eu acho que tem futuro político. João Mozinho. Deputado, você tem ligações históricas, familiares e políticas com o Chã Preta, vindo para um assunto local, regional. Como anda a administração do prefeito Maurício Holanda? Olha, Chã Preta é uma pequena cidade que eu nasci e que eu adoro. Eu, quando tenho um tempinho, vou para Chã Preta. E não é fazer política, vou descansar, vou rever os amigos. Eu adoro a minha Chã Preta. Na última eleição, o Maurício foi adversário nosso, o candidato que eu apresentei perdeu para o Maurício.
Mas ele não está fazendo uma gestão desastrosa, não. Ele está razoável como gestor, mudou muito. Na realidade, era um candidato boçal, achava que resolvia tudo no dinheiro, tipo coronel. Deu uma mudada, agora morreu o pai dele. O pai dele estava bem doente, o seu Aldalho Holanda. Aldalho foi prefeito de Chão Preto, 4 mandatos. Era meu adversário. E um dia eu conversando com o Aldalho, disse: Aldalho, nós dois disputando a eleição, se você não tiver defeito, eu vou arrumar para botar em você. Mas isso era no processo de disputa eleitoral. Eu reconheço que Aldalho Holanda era um homem de bem, um homem sério, nascido e criado na Chão Preta. Foi prefeito por 4 mandatos. Nessa última eleição, o filho ganhou porque teve a participação dele na política. Principalmente, ele já estava doente e tal, gerou uma certa comoção. O pessoal queria votar no filho para agradar o pai. Ganhou a eleição. Mas o Aldalho era um grande líder. Chão Preta, eu não digo que perdeu com a morte dele, porque ele morreu com 88 anos. É o natural do ser humano, nascer, crescer, ficar velho. Cumpriu sua missão. E cumpriu sua missão. Ele cumpriu bem a missão, era um ícone na política champretense, que se foi, mas ficou o filho, e é o atual prefeito de Chão Preto. Eu quero voltar ao tema da Até 2024, né? Terá eleição. E até o fim de 2024, ele é o prefeito, se preparando que em 2024 tem eleição e com certeza a gente vai ganhar dele lá em Chão Preto. Voltando à sua experiência, deputado, como atuação na polícia, né? Eu pergunto, como ex-delegado de polícia, na sua opinião, o que precisa ser investigado com mais urgência? A morte do miliciano Adriano da Nóbrega, rachadinhas nas casas legislativas ou o esquema do MEC envolvendo municípios alagoanos? Olha, tudo que é crime tem que ser investigado. E é uma obrigação do delegado de polícia, ao receber uma notícia crime, instaurar inquérito e abrir, cada um nas suas competências. Eu discordo, por exemplo, do Ministério Público apurando crime. O senhor é contra, né? Sou contra. Primeiro porque eu sou delegado de polícia. E a polícia judiciária é quem é responsável pela apuração dos crimes. O Ministério Público é formalizar a denúncia após a apuração da polícia judiciária. Mas quando o Ministério Público começa a querer apurar o crime, principalmente o crime contra a vida, ele é eletista. Ele é seletista. Ele vai lá e seleciona. Eu quero apurar esse crime aqui. Por quê? Porque dá repercussão. Então ele quer mostrar que tem capacidade. O crime comum não interessa. Não interessa. O crime comum vai acontecendo. E ele querendo o grande. Aí é ruim para a sociedade como um todo. Para a gente finalizar, deputado, a gente costuma perguntar aqui aos nossos entrevistados o que normalmente eles fazem fora das suas atividades típicas, principais, no caso do senhor como político. O que é que o senhor tem feito fora da atividade política? Olha, eu tenho trabalhado, eu tenho minha fazenda, eu sou hoje pecuarista, eu sou agricultor, planto minha roça. Então eu tenho trabalhado na minha fazenda. E dá muito trabalho. Vou dizer uma coisa, Cícero, às vezes a gente pensa que quando está na fazenda vai descansar. Aí tem que acordar. Trabalha mais do que tem que acordar às 5 horas da manhã para ir para dentro da vacaria olhar tirar o leite. Então eu trabalho, não sou político, minha profissão não é político. Eu sou delegado de polícia, estou aposentado agora, mas eu trabalhei durante mais de 30 anos. Então, hoje eu trabalho como pecuarista, e nos momentos de lazer? Fazendeiro. Nos momentos de Aí lazer? eu faço tudo, aí eu gosto de divertir também. Eu vou à praia, eu tomava minha cachaçinha na bodega, hoje não estou bebendo, mas eu adorava ir para a bodega tomar minha cachaçinha, fazer bater minha farra, bater um papo, curtir. Não sou muito de futebol. Mas gosto de acompanhar? Gosto, Torce por quem aqui? Torço pelo CSA. CSA, né? Está fora, né, da final aí. A pena, Maílson, agradeço mais uma vez a sua participação aqui. Eu que agradeço, Cícero, Gabriel, agradeço a presença do deputado Francisco Tenório aqui no A Ponte. Deputado, quero mais uma vez agradecer a sua participação aqui, sempre um papo bom, descontraído. Muito obrigado mesmo por esse bate-papo de hoje aqui, sempre com a verdade, informando o povo alagoano e me colocar à disposição de vocês no momento que for possível. Agradeço ao meu colega de bancada que está aqui, à frente do programa Ponto comigo, João Mozinho. Obrigado, Cícero, obrigado, deputado Chico Tenório, obrigado, Maílson Franklin. É isso, obrigado a você pela audiência e até o próximo sábado.